Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Eu sou o pastor Marcos, da Igreja Cristã da Família de Guarulhos, e eu estou aqui para te convidar a assistir aqui conosco todos os domingos às 19 horas os nossos cultos online. Você também pode nos acompanhar e nos conhecer um pouco mais através das nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Enquanto não pudermos ter os nossos cultos presenciais, nós estaremos aqui. E quando tudo voltar ao normal, ficaremos felizes em te receber lá na igreja. Tenha certeza que você será muito bem-vindo, você será muito bem-vinda. Amém. Nesse mesmo culto, vamos lendo a palavra. Salmos 139, a partir do 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Vamos orar? Senhor Deus, que possamos entrar diante da Tua presença, te levando louvores que sejam sinceros, que venham do nosso coração com verdade, que o Senhor possa receber isso, que nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor possa entrar e fazer a Tua morada, voltar a fazer a Tua transformação em nós. Que o Teu nome seja louvado hoje e para todos sempre, Deus, porque Tu és o único digno de honra, digno de glória. A Ti entregamos e começamos este louvor, Deus. Amém e amém. Tão difícil pra mim. Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu. Mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui digo a minha alma, espera em Deus, pois o louvarei, eu o louvarei. Meu Deus, está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás.
tua mão, tudo me escondeu, tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois o louvarei, eu louvarei. Como a gente leu em Salmo 139, 10, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá, em qualquer lugar. As mãos que sustentam tudo seguram meu coração num carrossel de cores e cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz. Tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. A tua voz sopra a verdade sobre mim. A tua voz sopra a verdade sobre mim. A tua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem desde que é para ti. Criador, és todo amor, és todo amor. Sustentam tudo, seguram meu coração num carrossel de cores cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz. Tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar.
tua voz sopra a verdade sobre mim. A tua voz sopra a verdade sobre mim. A tua voz sopra a verdade. Mas a tua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. És todo amor. És todo Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim com teu poder
Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Amém? Depois de um louvor abençoado, agora é o momento da palavra de Deus. E o texto para nossa reflexão hoje está lá em Mateus 26. Nós iremos ler do 31 ao 35. Amém? Pegue sua Bíblia, abra lá em Mateus 26, do 31 ao 35. Diz assim, ó. Então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, entregamos esse momento em Tuas mãos e que a Tua palavra, Senhor, nos guie, nos direcione e que a Tua palavra faça morada em nossa vida. Que nessa noite, Senhor, que nada se perca, que a Tua semente germine nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o ser humano é movido por emoções e justamente por isso nós vivemos numa vida de altos e baixos. Porque a emoção é variável, né? Uma hora você ama algo ou você ama alguém e depois de um tempo muitas pessoas deixam de gostar daquilo que gostavam antes. E isso vale para praticamente tudo. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma comida que você tá com uma vontade tremenda de comer algo. Vou dar um exemplo aqui, um churrasco. Você vai lá na churrascaria, come, mata a sua vontade e aquela vontade que você tinha, aquela emoção, aquele sentimento que você tinha de querer comer carne, passa, vai embora. Outro exemplo também a gente pode usar com música. Quem aqui, acho que todo mundo aqui já fez isso. Ouve uma música, gosta daquela música e ouve 20 vezes por dia aquela música. Só que chega um tempo, você vai ouvindo 20, no outro dia mais 20, chega uma hora que você enjoa da música. Outro exemplo também é a respeito de estudo. Todo mundo já ouviu falar de alguém que se matriculou numa faculdade, por exemplo, estudou 2 anos e depois de que passou 2 anos, falou: não era isso que eu queria para minha vida, não. Vou fazer outro curso. Um outro exemplo também é um veículo, um automóvel, você compra. Você vai lá na loja, compra um carro, geralmente você paga caro no carro. Você parcela a perder de vista, geralmente as pessoas parcelam. E depois de um tempo, o que acontece? Aquele bem que você lutou, que você era o seu maior desejo, o seu maior alvo, o seu maior objetivo, você vai lá passar um tempo, você enjoa e vende. Passa para frente para pegar outro melhor. Aquela coisa que era o seu objetivo, o seu foco, passou aquela emoção e você já se desfaz. E é assim que funciona na vida das pessoas. As emoções, elas vêm e vão, elas são variáveis. E na vida de Pedro, irmãos, não era diferente. Nesse episódio que nós lemos aqui na Bíblia, Jesus estava tendo uma conversa com os seus discípulos, uma conversa muito séria, uma conversa muito importante com os seus discípulos. Nós lemos aqui no versículo 31 e 32 que Jesus estava avisando os seus discípulos. Jesus estava dizendo assim, ó: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. E além disso, Jesus citou uma profecia que estava escrito lá no livro de Zacarias 13, 7. Ele falou assim, ó, que estava escrito lá: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus estava dando um aviso muito sério para os seus discípulos, falando que os discípulos iriam abandoná-lo, né?
E no versículo 33, Pedro que tinha largado o seu trabalho, a gente lendo lá na Bíblia, a gente lembra que Pedro era pescador, largou tudo por causa de Jesus. Pedro que tinha ouvido todos os ensinamentos que Jesus tinha ensinado até aquele momento ali. Jesus falava para as pessoas, Pedro estava do lado ouvindo. Pedro tinha visto Jesus fazer maravilhas, curar pessoas, fazer milagres. Pedro andava com Jesus no seu dia a dia ali, todos os dias andando com Jesus. No versículo 33, com essa emoção à flor da pele de Pedro, o que ele respondeu? Ainda que todos te abandonem, Senhor, quando Jesus avisou ele e os discípulos que eles iam se escandalizar. Pedro falou assim, ainda que todos te abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei. Pedro, movido por essa emoção, jamais me escandalizarei com o Senhor, ele disse. Só que no versículo 34, que a gente leu aqui, Jesus voltou a avisar. Respondeu Jesus, asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então, o que aconteceu aqui? Jesus avisou os discípulos que eles iam se escandalizar. Pedro tomou a frente e falou, não, eu de forma nenhuma vou me escandalizar com o Senhor. E aí Jesus voltou a avisar, agora dessa vez de forma pessoal para Pedro. Ele tinha dado um recado geral para os discípulos, dessa vez ele deu um recado pessoal para Pedro. Falou, você vai me negar. E ainda Jesus deu a data ainda, falou, ainda hoje, nessa noite ainda você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E aí no versículo 35, Pedro foi ainda mais incisivo. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. No versículo 35, então, como eu disse, Pedro foi mais forte ainda na sua afirmação, e ele foi tão forte que todos os outros discípulos concordaram com ele. Aqui no final diz que todos os seus discípulos disseram o mesmo. Então Pedro ele afirmou de um jeito tão forte que todos os discípulos, não, estamos junto. Vamos junto que eu penso assim também. E até aí, irmãos, se a história parasse aí, estava tudo maravilhoso, era uma história maravilhosa de um líder com seu discípulo jurando até morrer junto com o seu mestre. Estava tudo maravilhoso, só que a história continuou. E o mesmo Pedro, corajoso, o mesmo Pedro destemido, o mesmo Pedro confiante, sentiu medo, sentiu insegurança, e sentiu remorso, porque na hora que a Bíblia diz, na hora que ele, lá em Mateus 26, do 69 ao 74, a gente não vai ler aqui não, mas está escrito lá, se você quiser ler depois, Mateus 26, do 69 ao 74. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus uma vez, 2 vezes, e a 3ª vez ele negou e o galo cantou. E a Bíblia diz que Pedro lembrou e chorou amargamente. E eu já li essa história aqui de Pedro negando Jesus várias vezes. E muitas dessas vezes que eu li essa história, eu critiquei Pedro. Eu ficava pensando assim, poxa, o cara negou Jesus. Eu ficava pensando algumas vezes, nossa, que covarde, estava com Jesus e se acovardou. Ele deu a palavra dele e não cumpriu. Mas depois de um tempo, eu parei para pensar e eu comecei a pensar na minha vida. Quantas vezes eu já neguei Jesus? Eu já neguei Jesus através das minhas palavras.
Eu já neguei Jesus através das minhas atitudes. Eu já neguei Jesus quando eu não perdoo alguém. Eu nego Jesus quando eu não me arrependo de alguma coisa. Eu nego a Jesus quando eu deixo os amores do mundo me levar para me seduzir. E lendo isso aqui, talvez a falha de Pedro foi não reconhecer a voz de Deus. Porque era o próprio Jesus, o próprio Deus que estava falando para ele, vocês vão se escandalizar. Qual que deveria ser a atitude de Pedro? A atitude de Pedro talvez pudesse ser: Senhor, não me deixa cair, por favor, Deus. O Senhor está falando que eu vou me escandalizar, mas me fortalece, me ajuda. Eu preciso do Senhor, eu não posso me escandalizar com o Senhor. Me ajuda, Senhor, na minha fraqueza. Mas ao contrário disso, o que aconteceu? Pedro confiou nas próprias forças dele. Mas, irmãos, a boa notícia é que, diferente de Pedro e diferente da gente, Jesus não muda. Jesus foi o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje e Jesus vai ser o mesmo eternamente. E ele amava e confiava em Pedro, mesmo com todas as suas fragilidades, mesmo com todas as dificuldades de Pedro. Tanto é que ele falou que sobre a fé que Pedro teve na palavra dele, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E com toda a dificuldade que ele sabia que Pedro tinha, apesar disso ele confiava e amava Pedro. E ele sabia que Pedro, depois, por tudo que tinha acontecido na prisão de Jesus e sua morte, quando a Bíblia diz que ele chorou amargamente, ele sabia que Pedro tinha ficado com um gosto amargo na sua alma. E a Bíblia diz lá em João, e isso eu gostaria de ler com os irmãos, João 21, do 15 ao 17. João 21, do 15 ao 17. Diz assim, Jesus tinha ressuscitado nesse episódio aqui já e voltou para falar com os discípulos, né? E aí ele voltou e falou com Pedro. Jesus aqui nesse episódio, irmãos, ele restaura a vida de Pedro. Diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter te perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Nesse momento aqui, meus irmãos, Jesus restaura a vida de Pedro. Vocês lembram lá no episódio lá que a gente leu? Pedro colocou a sua força nos teus braços. Pedro colocou a sua força na sua própria coragem. E nesse episódio aqui, Pedro colocou a sua força em Deus. Quando Jesus pergunta: você me amas? O que Pedro responde? Senhor, tu sabes. Pedro, você me amas? Senhor, tu sabes. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E hoje eu gostaria de dizer: tu sabes, Senhor. Hoje eu gostaria de dizer: Senhor, tu sabes, para a nossa vida.
Hoje eu gostaria de dizer, entregar a nossa vida na mão de Deus e falar: Senhor, Tu sabes. Eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos agora e orássemos, entregasse a nossa vida, todos os nossos planos para Deus e dizer: Tu sabes. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite eu venho declarar que Tu sabes. Tu sabes sobre a nossa vida, Senhor. Tu sabes sobre o nosso coração, sobre os nossos planos. Eu venho entregar os meus planos e os planos de qualquer pessoa que estiver vendo, Senhor, essa ministração em Tuas mãos, Deus. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor é aquele que nos capacita e nos ensina, aquele que nos mostra o caminho que devemos seguir. Eu entrego em Tuas mãos, Deus, toda a nossa vida, toda a nossa família, Senhor. E acreditando que o plano do Senhor é perfeito para nós. Senhor, Tu sabes o que é melhor para nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que cada casa, Senhor, que está recebendo essa mensagem, Senhor, possa ser abençoada pelo Senhor, Deus. Que a semana de cada irmão que está ouvindo essa mensagem possa ser abençoada, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a doce e suave consolação do Espírito Santo de Deus seja em nossa vida não só hoje, mas para todos sempre, Senhor. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Que essa palavra possa se tornar vida na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.